Nós vamos, nesta manhã, irmãos, falar um pouquinho sobre algo que nós tanto precisamos e precisamos também entender. Porque o Senhor Jesus, ele disse que nós devêssemos viver aqui tendo sempre o bom ânimo pelo fato de que ele sempre estaria conosco. Mas ele não prometeu prosperidade, ele não prometeu que a gente iria conquistar, galgar tantas coisas aqui neste mundo, mas ele disse que a gente teria aflições, dificuldades, mas que a gente deveria se aproximar dele e ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E a gente sabe que ter as coisas aqui neste mundo não é errado, porque a gente precisa trabalhar, conquistar, mas a gente sabe que uns vão, deixa para os filhos, outros, quando saírem, não deixa para ninguém, que é o meu caso, né? Fica para a família e não precisa estar conquistando tantas coisas, mas precisa conquistar sempre o reino dos céus. Mas a gente sabe que também não estamos sozinhos, que apesar da gente não ver Jesus como os discípulos viram face a face, mas ele está conosco. E nós temos essa certeza, cremos nisso, adoramos ao Senhor em todas as situações, mesmo aquelas que são difíceis, nós entendemos que Ele está conosco. E mesmo quando nós não estamos suportando, Ele concede força não para tirar a situação, mas a gente vencer a situação. E nos preparar mais, porque virão outras. É que quando termina uma dificuldade, a gente acha que tudo acabou e que a gente vai viver sempre muito bem, obrigada. Mas não é. É um treino, como dizia meu vovô, é um treino de academia, que a gente todos os dias treina mais e mais. E por isso, a nossa palavra de hoje, que é da palavra do Senhor, fala que Jesus caminha em nossa direção para nos revelar quem Ele é. Jesus caminha em nossa direção para nos revelar quem Ele é. Ou seja, Ele já sabe quem eu sou. Ele já sabe quem você é. Nós já estamos reveladíssimos diante dEle. Mas, por vezes, Ele ainda quer que eu, como filha, digo para Ele, Senhor, hoje mesmo já falei, estou com as mãos geladas, não entendo o porquê, mas Ele sabe. Falei, Senhor, estou muito frágil, mas eu sei que é o Senhor quem fala. Tem já um tempinho que Beca postou, então tem um tempinho que eu tenho estudado e tentado entender que Jesus está na minha direção, na direção de cada um de nós, o tempo todo. O mundo pode até achar que o Senhor perdeu a direção, mas Ele não perdeu, porque a Bíblia fala que Deus criou tudo. O sistema é criado pelo homem. O mundo todo, com tudo que há, foi criado por Deus. Deus jamais perderia a direção disso que Ele criou. E além do sistema que é corrupto e falido, mas mesmo assim, o homem não tem controle e não consegue direcionar nem aquilo que ele criou. Porque se conseguisse, o sistema não estava tão falido. Se o homem conseguisse manipular de uma forma correta, o sistema não estava tão falido. Por que isso acontece? Porque mesmo nessa situação, Ele é Senhor. E sempre fará. E o sistema haverá também de ter o seu fim. Porque Jesus é Senhor e é Rei. E na palavra do Senhor, lá no livro de Marcos, aí eu gostaria que os irmãos abrissem, porque é um texto que nós todos conhecemos muito bem, que é no capítulo 6 de Marcos, no versículo 45, só que nós estaremos lendo 45 até o 48, que já tinha acontecido algo especial quando Jesus tinha curado, estando em um lugar, na verdade, anunciando a palavra, e houve fome naquelas pessoas que estavam ouvindo, e a gente já sabe que ali houve a multiplicação. Depois disso, Jesus saiu e despediu os discípulos para
eles irem adiante, que eles passassem adiante enquanto ele estaria falando, dando continuidade naquilo que ele já havia começado. E no versículo 45 do Marcos 6 diz: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Senhor Jesus, nós lemos a Tua palavra. Sabemos que esse contexto aqui, o Senhor abençoou a vida dos discípulos com a Tua presença. Mas esse mesmo contexto afirma em nossos corações que o Senhor também abençoa as nossas vidas com aquilo que o Senhor fez e mostrou quão grande é o Teu poder e qual o interesse que o Senhor tem para conosco. Ficamos muito felizes com a Tua palavra, mas te pedimos que o Espírito Santo do Senhor revele no nosso coração aquilo que o Senhor quer que sejamos assim ensinados. E que seja o Senhor a ensinar a cada um de nós nessa manhã. Que todas as palavras lidas, que sejam aplicadas em nossas vidas, de forma que tenhamos mais, Senhor, certeza de que nunca estaremos só. De que o Senhor, mesmo em ventos contrários, o Senhor caminhará ao nosso favor, ao nosso encontro. Por isso eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, aqui uma das lições que a gente vai ver é que Jesus ele vai estar sempre, de fato, caminhando em nossa direção. E que pode ter qualquer tipo de vendaval, que pode o vento estar contrária à nossa forma de reimar a nossa vida. Mas o Senhor, Ele vai vencer todo e qualquer vendaval e vai nos ajudar a atravessar. Jesus poderia ter feito um outro tipo de milagre ali. Talvez a gente poderia até imaginar que Jesus, ao invés de caminhar, Jesus poderia dar uma empurrada tão rápida naquele barquinho e levar aquele barquinho logo para outro lugar, para outra banda onde eles estariam indo. Jesus poderia fazer aquilo? Sim. Mas Jesus quis mostrar também que Ele sempre caminhará em direção da gente. Em qualquer circunstância, Ele sempre vai caminhar em nossa direção. E não há vento contrário que possa resistir à força daquele que fez o vento. Ele sabe como conduzir. Jesus, ele teve também uma percepção da dificuldade dos discípulos. Jesus também tem a mesma percepção da minha e da sua dificuldade. Jesus, ele olha para nós e sabe todos os dias da nossa pequenez. Somos frágeis, pequenos, não conseguimos vencer tudo, mas ele está conosco. A gente sempre diz que existem coisas que eu posso fazer, ele não precisa fazer porque ele sabe que eu irei fazer. Mas existem coisas que eu não consigo fazer em hipótese nenhuma. Somos muito pequenos, mas Ele fará por nós. E nesse contexto, quando meditamos no quanto é importante saber que alguém do bem está em nossa direção, ficamos até lisonjeados e nos sentimos seguros. Quantas vezes a gente fala, não, quem vai estar na direção do carro é fulano. Aí a gente se sente seguro. Mesmo que alguém venha falar que aquela pessoa, você confia, né? Confio. Mesmo que ela pode errar, mas a gente confia. Em qualquer lugar para onde vai, se tem alguém que fala, alguém está indo, alguém está na direção, a gente, e é alguém de confiança, alguém do bem, a gente está tranquilo. Mas quando a gente não conhece, não sabe quem é, ou a gente está em uma situação, como eu e a irmã André, que não está aqui, passamos, que a gente estava com alguém que a gente nunca viu, alguém que disse para a gente claramente que era de costume fazer aquilo, que disse que não iria fazer mais, e estava levando a gente para pegar um ônibus, e toda hora falava que o ônibus estava lá na frente, e o ônibus não estava.
Então a gente percebeu que a gente estava com uma pessoa que a gente teve que, na hora, revelar Jesus Cristo. E quando falou, não tem mais jeito não, já tem um hotel para vocês dormirem, mais ainda me angustiava na hora, que eu falava, como é que já sabe que não vai dar certo e já tem até um hotel para a gente dormir? E aí eu falei, não, vai dar certo, sabe por quê? Que Jesus Cristo vai fazer com que dê certo. Aí vocês são crentes também? Entendeu? A gente percebe tudo quando a gente caminha com pessoas que não são pessoas confiáveis, que a gente não tem uma confiança, que a gente não sabe nem quem é. É nesses momentos que a gente entende que Jesus está na direção, que aquilo ali era o barquinho, era o mundo, porque o barco é um grande mundo, mas quem guia, quem vai controlar é o Senhor. E por isso que a gente precisa ter fé no Senhor. E por que que Jesus caminha tanto em nossa direção? Que tipo de merecimento temos nós? Primeiro que nós sabemos que diversas são as situações em que nós passamos. E por isso que Jesus, ele sabe que estamos em uma jornada de fé. Ele sabe que o principal objetivo dele para conosco é que eu e você consigamos chegar, alcançar, galgar essa nossa jornada. Nós temos, esse é o nosso tema anual, a jornada da fé. Então, ele sabe que eu e você estamos caminhando em uma jornada. E porque nós estamos caminhando, nós vamos passar por obstáculos que vai nos sacudir, que vai fazer com que a gente saia dessa jornada. Viver em fé, meus irmãos, nada mais é do que viver todos os dias sendo testado. Todos nós sabemos que isso é verdade. Basta saber que o Senhor mesmo testou Abraão. Fez uma prova com Abraão, que Abraão precisava passar naquela prova. Era uma questão de fé. E você pode até falar, não, só foi uma provação. Não. Era fé, tanta fé, que Abraão fez aquela jornada, mas quando ele chega lá naquele monte, para que ele teria que chegar ali, ele volta e vira para aqueles homens que estavam com ele e diz, vocês vão ficar aqui, que eu, o menino, o moço, iremos, mas voltaremos. Ele estava na jornada de fé. Então, até nisso ele sabia que ele haveria de voltar. Mas não era porque ele iria aguentar voltar, porque o que ele iria fazer era muito terrível. Mas ele estava dizendo que iria voltar com um menino. Isso é uma jornada de fé. Uma conclusão de que no final tudo vai dar certo. Então, no final, nós estaremos com Jesus e por isso que ele se importa em andar em nossa direção sempre. Irmãos, que privilégio é, né, de saber que a gente caminha, mas tem alguém tão especial caminhando conosco. Até a terra prometida, nós passaremos com o Senhor, mas com vários obstáculos para impedir a gente chegar. Mas a gente vai chegar. Mas uma coisa é certa, haverá de chegar neste local, que é um local certo e um local completo. Por isso é completo, porque eu e você nós vamos para lá, e é completo porque já tem o dono caminhando com a gente. Não deixou a gente caminhar sozinho. E para chegarmos nesse destino final, iremos também enfrentar esses obstáculos. Mas alguém especial como Jesus prometeu que estaria conosco. Porém, Jesus também, ele enfrenta o obstáculo por nossa causa. E essa é uma parte que nós vamos ver com alguns versículos da Bíblia, que vai falar sobre um dos obstáculos que Jesus enfrentou e continua enfrentando. Lembre, nenhum obstáculo é maior que Jesus, impede Jesus completar a obra dele. Nenhum. Mas eu posso impedir Jesus desenvolver algo em minha vida por conta dos obstáculos que eu mesma coloco diante do Senhor. O primeiro obstáculo, ele viu isso até mesmo lá em Nazaré, que é a incredulidade.
E isso Jesus, ele vê. É interessante que o incrédulo passa por obstáculo dizendo que está chegando até a Jesus, mas ele é incrédulo. E Jesus não pode fazer nada com quem tem incredulidade, porque o incrédulo não tem espaço para ninguém trabalhar por ele, porque a pessoa tem alta, baixa estima, porque não crê, todo que não crê tem esse problema. E Mateus 13, 58, a gente vai ver que é um momento da pregação de Jesus, falando sobre isso, que ele não pôde realizar tantas coisas ali por conta da incredulidade daquele povo. Mateus 13, 58, quando disse, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Será que Jesus não está fazendo mais milagres em nossas vidas, não é por conta da nossa incredulidade? Porque muitas vezes a gente ora tanto e às vezes a gente não tem uma resposta da nossa própria oração. Muitas vezes a nossa oração, ela já é arranjada com coisas que eu creio que vai dar certo. Então, quando eu oro, eu penso logo, estou orando, mas eu já entrei em contato urgente com aquela pessoa, ou na minha mente já está aquela situação que vai resolver logo. Aí, depois que resolve, a gente chega e fala que foi o Senhor. A fé, ela não depende de coisas, é algo que a gente não vê, é algo que de repente acontece e que não tinha solução e agora tem. A fé não depende de jeitinho da gente. É aquela questão que você tem algo para fazer ou uma conta que você não tem naquela hora condição de fazer, mas de pagar, mas de repente você ora, Senhor, não tem mais nem de onde tirar. E de repente você é abençoado. Então não teve jeito, não teve participação de ninguém, mas teve a orientação e a direção de Deus e alguém te abençoou. Seja na saúde, seja em qualquer coisa. Eu sei que cada um aqui já teve problemas na questão de saúde, em que já viu assim que parecia que não tinha mais jeito. Mas, de repente, a solução veio e o Senhor operou milagres. Mas a gente não pode atrapalhar o agir de Deus com a nossa incredulidade. Não podemos deixar de impedir Deus fazer por conta da nossa incredulidade. O servo de Deus, o crente, conhece a verdade e nós falamos de fé o tempo todo. Por isso que nós não podemos atrapalhar o agir de Deus nem na nossa vida, nem na vida do outro, porque a incredulidade está presente na nossa vida. E isso é um obstáculo. Não é um obstáculo que o Senhor não consiga vencer. Não é. Mas é um obstáculo que me impede de receber. Então, a questão dos obstáculos que eu coloco diante do meu Deus para que Ele não se achegue a mim na caminhada que Ele faz também, porque nós estamos em uma caminhada, mas Ele também está na nossa direção. Então, esses obstáculos impedem a gente caminhar corretamente e entender que tem alguém nos direcionando. Jesus, ele pode parar. Bom, eu não posso ir, minha filha. Você é uma pessoa que tem incredulidade no seu coração. Então, aqui eu já não posso agir. Então, o Senhor vai deixar a gente entender e voltar nosso coração para Ele. Uma outra situação que impede a gente até mesmo perceber a direção do Senhor são as nossas escolhas. Como é que eu quero fazer algo, até oro, peço ao Senhor, Ele me direciona para um lugar e eu quero ir para outro. Lembram de Jonas? O Senhor direcionou Jonas. O Senhor disse que Jonas deveria... Jonas está aqui, mas ainda bem que não foi esse. O Senhor direcionou Jonas que ele deveria chegar à cidade de Nínive. E aquela capital, ela era uma capital onde habitavam pessoas perversas. Mas o Senhor tinha falado com ele. Não importava, o grande obstáculo de Jonas chegar ali era exatamente o medo também de ser atacado por aqueles homens malignos.
Mas o Senhor falou para ele que ele deveria ir. Mas o que Jonas fez? Desviou-se do caminho. Agora, onde fica a direção do Senhor na vida de um cristão, quando ele constantemente direciona do local onde o Senhor está mandando? Por exemplo, hoje nós estamos indicados pelo líder maior da igreja, primeiro Deus, depois ele, para irmos a Ribeirão das Flores. Como é que de repente a gente fala, não, pois a gente avisa o pastor, vai ser bom a gente juntar essa turma toda e ir no evangelismo de tal lugar. Nós não podemos sair, porque aí nós vamos perder a direção de Jesus, não é do pastor, porque ele não está vendo e nem tem poder para caminhar conosco nesses momentos. A gente tem que entender que a direção dada por Deus não pode ser mudada. E as nossas escolhas, a gente tem que entender também que eu pago um preço pelas minhas escolhas. E não há oração que possa impedir essa quitação de dívidas. Não há. Nós somos muito assim cuidadosos com o outro. A pessoa errou, pecou, e a gente vai, não, mas é assim mesmo, todo mundo errou. Não, irmãos, quem erra, quem é filho de Deus será corrigido por Deus, não é por homens, não. É por Deus. Então, nós não podemos tirar. Se eu erro, é o Senhor quem vai dizer para mim, mas você vai passar por isso. Vocês estão lembrados de Miriam? Miriam escolheu viver falando mal do irmão, que era um exímio líder de Israel. Mas a Bíblia diz que ela fomentou tanto na cabeça do outro irmão, que ambos ficaram falando mal de Moisés. Mas os irmãos sabem que Moisés, com aquele coração tão bom, orou ao Senhor para que o Senhor curasse, porque quando o Senhor chamou todos ali, frente ao local onde ele estava da tenda, o Senhor determinou que ela ficaria leprosa, e como leprosa, ela teria que ficar juntamente no lugar onde ficavam os leprosos. Mas Moisés, ele orou ao Senhor e pediu ao Senhor para curar. Mas os irmãos sabem que Deus não curou a Miriam logo, porque Moisés orou. Primeiro falou, ela vai ficar lá até o dia que é normal. Esse é o nosso Deus. Ele é amor, mas ele é justo. Ela vai ficar lá. Ela vai ser curada, mas ela tem que ficar confinada. E vocês vão esperá-la para aprender que Deus não tira as coisas assim. Não é pelas nossos clamores que o Senhor vai tirar alguém e ela sair lá, ainda bem que eu falei mal, mas não aconteceu nada, agora eu não vou falar mais. Não é isso, irmãos. A gente sabe que Deus, ele é justo, ele é fiel. E nessa questão da escolha, nós temos um texto bíblico no Deuteronômio 30:19, onde vai falar, Deus vai colocar diante do povo, porque eles deveriam escolher entre a vida e a morte. E aí a gente sabe que as pessoas precisam compreender que vivemos neste mundo e podemos escolher isso também. E como cristãos, nós já temos vida. Mas a gente pode viver neste mundo com essa vida que Deus nos deu na conversão, mas mortos espiritualmente. Então a gente ainda continua nesse mesmo texto aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, hoje, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Promessa da Bíblia para todos nós. Eu escolhi a vida, que é Jesus Cristo no meu coração. Você escolheu a vida, que é Jesus Cristo em seu coração. Essa promessa leva para toda a nossa geração. Então, a gente precisa escolher. Se eu peco, eu vou morrendo. Eu vou pecando, eu vou morrendo espiritualmente. Logo, eu nunca consigo ver que Jesus está em minha direção. Sempre. Por isso que nós precisamos lembrar. Não vamos, irmãos, ter más escolhas diante do Senhor. Vamos escolher sempre Jesus.
em qualquer situação, vamos escolher sempre Jesus. Porque quando escolhe Jesus, escolhe a vida. E quando escolhe a vida, experimenta da bênção para a nossa descendência. Nós precisamos lembrar que temos descendentes. E esses descendentes experimentarão de uma bênção que eles nem vê, nunca viram. Mas essa bênção saiu da gente, porque nós escolhemos a vida e não a maldição. Escolhemos a vida e não a morte. Nessa passagem aqui, a Bíblia ela revela que somos responsáveis pelas nossas escolhas. E uma outra situação que o pastor sempre ora, e essa eu coloquei, lembrando dessas orações que eu ouço ele fazendo, que é a mornidão e espiritual, que é quando a gente é morno espiritualmente. E quando a água está morna e que está fazendo bem frio, se deixar ela um pouquinho lá para dar banho no bebê, morninha pouquinho, ela já vai esfriar rapidinho. E a gente fica querendo que ela fica tão mais quentinha, quando a gente já joga, o fato de jogar num corpo, ela já vai esfriando muito rápido. Assim é a vida do crente. Por isso que no livro de Apocalipse vai falar que o Senhor não aceita crentes que vivem uma vida morna, uma vida com pouco aquecimento. E uma palavrinha que eu coloquei aqui mornidão espiritual, é a falta de entusiasmo. Quando a gente se converteu, parece que era melhor a forma da gente, o entusiasmo. A gente ficava achando tudo diferente, tudo muito lindo, tudo muito perfeito. A gente não pode perder isso. Sempre lembrar daqueles momentos em que a gente era aquela pessoa que admirava tudo. A gente só admirava, a gente nem achava, nem conseguia olhar para o outro e achar que a pessoa tinha defeito, que a gente nem sabia. Seria tão bom se a gente nunca soubesse de nada de ninguém. Porque a gente ficava todo mundo, mas o Senhor não diz que a gente não deveria viver, ou deveria só viver daquele jeito. Ele vai falar, conheça-te a ti mesmo, primeiro, e conviva com o próximo. Isso está me preparando, porque quando eu olho, que eu sei que eu sou desobediente, que eu sou incrédula, que eu, por muitas vezes, estou muito morna, então aí eu entendo que o outro também vai estar, mas se eu sou assim, então eu vou amar e respeitar e perdoar e ajudar. Tudo junto. Porque é assim que o Senhor quer de nós. Apocalipse 3,16 vai trazer esse versículo para nós. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É um versículo bem assim duro, não é? É esse versículo, irmãos, que quando eu leio, eu tenho dá um medo. Quando o Senhor Jesus diz que vai falar isso, eu não te conheço. Eu falo, mas meu Deus, como o Senhor vai falar para a criatura dele que ele não conhece, e muitos estão dentro da igreja, e ele vai dizer que não conhece. É igual aqui, todo mundo sabe que o que se vomita é o que não serve mais para o corpo. É algo que não presta mais. Tem pessoas que têm séria dificuldade. A gente fala, mas eu não sou desse jeito. Mas tem gente que é assim. Se passa alguém está enguiando, ela também vai enguiar. Que é uma coisa nojenta. Está dizendo que o Senhor vai vomitar. Significa que aquele que está nele e que não presta, ele vai jogar fora. Se é morno, nem quente, nem frio, porque o morno nem uma coisa nem outra. E o crente, se é frio, vai se aquecer. Se é quente, esquenta o outro. Ajuda o outro, porque nós vamos precisar muito disso, porque isso é um obstáculo que impede a direção do Senhor nas nossas vidas. Como ele pode chegar diante de alguém que está tão morno, ele está em direção, percebe que os discípulos estavam no barco, Jesus vai se aproximando em direção deles, coisa mais linda. E ele não só foi por isso, fala que ele percebeu que eles estavam sem força para remar.
Jesus sai, percebe que o vento está contrário e que eles não conseguem caminhar, ou seja, remar o barco, e ele percebe que eles não teriam força. Jesus caminha até aquelas pessoas, aqueles discípulos, e eles não reconhecem. Meus irmãos, a gente precisa reconhecer a direção de Deus nas nossas vidas. E todas as vezes que a gente não está reconhecendo que Deus está, a gente tem que ter muito cuidado, porque o inimigo pode estar caminhando em nossa direção e impedindo, porque nós abrimos brechas. Então, se tem obstáculo que eu disse, Jesus vai parar, porque Jesus não compactua com erro, com pecados, ele não alisa nada disso, então ele vai parar. Agora tem alguém que vai dizer que vai direcionar. E, na verdade, vai sustentar a nossa vida para afastarmos de Jesus. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com isso. Outra questão é a competitividade. Lá no 2 Timóteo 2,5, vai falar sobre isso. Irmãos, nós não estamos aqui, não é em um estádio. No estádio há o quê? Competitividade. Entre jogadores, ou seja, o jogador, como o pastor falou daquela lição maravilhosa aqui para nós, um jogador que tem nome, já está na mídia, todos querem competir com ele. E o outro time vai fazer de tudo para ferir aquele dali, porque vai enfraquecer a turma, porque a turma só olha para aquele. Então, a vida do cristão aqui não é um estádio, aqui é a igreja do Senhor. E na igreja do Senhor, ela é toda organizada com dons que ele deu. Então, nosso dom não é para competição, mas é para a exaltação do nome do Senhor. Logo, tudo que eu e que você fazemos é para a glorificação do nosso Senhor. A única pessoa que deve olhar e falar muito bem, Sinalva, muito bem, Alta, você está desenvolvendo aquilo que eu lhe dei, recebi a glória. Meu nome foi honrado por você, minha filha, e meu filho. Na terra, meu nome está sendo honrado, porque você está ajudando ainda o outro. Não há, irmãos, nós não podemos competir com o outro. Nós não podemos achar que eu faço melhor. Eu sei fazer melhor. Não, nós não sabemos nem fazer. Quem nos ajuda e direciona isso também é o Senhor. Eu te dou o dom, mas você não vai fazer sozinho não, porque você não sabe. Eu vou ajudar você a fazer. Tudo, nós não sabemos de nada. Nós nem sabemos amar o Senhor. Ele nos ensina a amá-lo. É Ele que nos ensina, como o pastor sempre fala. Então, irmãos, não é uma competitividade. 2 Timóteo 2,5 diz, igualmente, o atleta ele não é coroado se não lutar segundo as normas. E quais são as normas da gente? Primeiro, é não viver em competitividade, é aprender a obedecer ao Senhor, é não usar um dom para a gente achar que eu posso fazer tudo, em qualquer lugar. E uma certa feita, uma irmã falou assim, olha, estava até em um salão de beleza, e ela falou assim, olha, você sabe, vocês tudo têm que aprender aí, falar em línguas, falar isso, fazer aquilo outro. Você sabe agora mesmo, nesse local aqui onde eu estou, se eu quiser já começo a falar tudo aqui. Aí eu falei, então eu nunca vou ter isso, sabe por quê? Que não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito. Não é de uma forma para que todo mundo veja. Existem coisas que eu e você faremos neste mundo que só Jesus vai ver. E só importa Ele ver. Ninguém precisa receber aplausos. Ninguém. Os aplausos nos dão muito poder se a gente não souber receber. Se está aplaudindo para o Senhor, tenha cuidado até nisso daí. E para que a pessoa não se lisonjeia. E sinta-se que é uma boa pessoa que sabe fazer tudo. Porque os dons que o Senhor nos deu só têm um objetivo. É exaltar o nome do Senhor. É uma facilidade que nós temos de exaltar aquele que é poderoso. Então, se você for procurar uma receita para exaltar o nome do Senhor, dignificar, adorar, contemplar esse nome, essa receita não existe em lugar nenhum e nem em nenhuma pessoa. Ela é a própria Bíblia que nos ensina isso através dos dons que Ele nos deu. E se formos aplicá-los corretamente.
Então, também a gente não deve lembrar de coroação nenhuma. O único que é coroado é Jesus Cristo. Nós não somos coroados para nada. Se tivermos de ter uma coroa, só vamos recebê-la lá no céu, porque a coroa de lá, ela não tem espaço para ninguém danificá-la. Não há lugar de nenhum tipo de sentimento, porque diz que no céu não tem nenhum tipo de sentimento contrário à vontade do Senhor. Nenhum. Então, se você vai, e eu e você, nós vamos receber na nossa coroa, não vamos receber na terra nunca. Porque ela vai ser corrompida até mesmo pelos nossos pensamentos. Então, ele mesmo que vai colocar na nossa cabeça. E será lindo aquele dia de formatura. De receber a nossa coroa dada por ele. E a outra questão, irmãos, que é algo também a cegueira espiritual. No livro de Isaías 29, do 9 a 10, faz uma ponte com Mateus também, que Mateus vai falar sobre isso, Jesus vai falar sobre isso, mas Isaías 29, 9 e 10 diz assim: estatelai-vos e ficai estatelados. Essa é uma versão dele. Chegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Então, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Olha só, irmãos, a cegueira espiritual é uma coisa terrível na vida do cristão. A cegueira espiritual, ela está pareada com a incredulidade. Porque o incrédulo, ele é cego, e surdo e mudo. A cegueira espiritual, por mais que a pessoa fala, o outro não consegue entender. E a gente precisa pedir ao Senhor o que deve ser feito, Senhor, se eu estou com cegueira espiritual, eu não estou conseguindo ver além daquilo que eu creio. Não estou conseguindo ver. Jesus, ele nos chama a termos uma visão ampla das coisas dele. E Jesus, ele é contra totalmente a cegueira espiritual. Os irmãos sabem que o irmão Manuel Paulo fala quando ele se converteu. E o hino não estava lendo a Bíblia, mas estava cantando o hino, fala: ó, tão cego eu andei e perdido vaguei. Mas como pode cantar um hino desse, até para ele ter interpretado isso, não é? Como pode uma pessoa entender isso se estava enxergando tudo, até quando diz que o punhal dele lá funchê, do lado, caminhando com tudo isso, estava vendo. Mas ele fala que viu, que entendeu que estava sobre ele o castigo da lei, porque aquele homem que ia passando, que era um agente naquela época, poderia prendê-lo, porque ele estava com arma, possuindo uma arma. E foi naquele dia que ele entendeu e abriu seus olhos para ver Jesus. Que coisa linda, viu, irmãos? O agir de Deus. É aí onde eu digo, Jesus estava caminhando em direção ao homem perdido. Jesus caminha em nossa direção, mas Jesus continua caminhando em busca do homem perdido. Porque o homem só é achado porque Jesus foi em direção dele e o encontrou. E aconteceu comigo e com você. Jesus caminhou em minha direção. Tanto é que o Senhor me enviou até aqui, a esta igreja, onde Jesus tocou no meu coração. E quando eu estava vindo lá pela igreja do 7º dia, eu ia voltando, porque eu vinha sempre com uma pessoa que era crente dessa igreja. Mas eu iria voltando, porque quando chegou lá, na casa dela, ela não podia vir comigo naquele dia. Mas eu parei ali frente à igreja do 7º dia e quase entrava na igreja. Depois eu falei, não, mas eu vou, porque um dia eu sei que eu vou para a igreja mesmo sozinha. E eu caminhei direcionada por ele até aqui. Que coisa linda, irmãos. E até hoje eu estou com o Senhor e ele está comigo. Caminhar com Jesus, sendo direcionado. Imagine quantos passos eu não dava e ele ali me sustentando para eu não voltar, porque o coração dizia para voltar. E a vergonha de entrar aqui em uma igreja que todo mundo diz que era a igreja dos ricos, só a igreja dos ricos de Iguaí, e lá estava vindo eu, tão simples,
e para entrar aqui. E, de fato, eu nem quis vir muito para frente, para ninguém ficar me olhando. Sentei desse lado aqui, ó. E aí fiquei ouvindo a palavra do Senhor. E naquele dia tive o privilégio da irmã Margarida, na hora, me falar, vai, amanhã pode ser muito tarde. E eu fiquei sentada, mas algo me fez levantar. E fui abraçada pelo pastor e pela aquela moça que cantava tão linda aqui, Cristiane de Rosivaldo. Fui abraçada por aquela minha querida vizinha, né, dos nossos irmãos também. Que coisa linda, viu, irmãos? A cegueira espiritual cai por terra na vida do cristão quando a gente dá lugar. Abraão, ele representando Deus Pai, ele nos ensinou que o Pai sempre caminha bem na direção do Filho. E precisamos entender que algumas das direções de Deus podem ser para o deserto, onde só nos resta clamar para enxergarmos a presença do Senhor. Lembra de uma coisa, quando eu coloquei isso daqui, o Senhor ministrou ao meu coração, meu Senhor, então essa direção do Senhor pode acontecer algo contrário do que eu imagino. Ele pode me direcionar até um deserto, uma situação da vida que nós estamos vivendo. Alguns aqui estão passando, como o irmão Paulinho com sua família, e nós estamos passando nesse deserto junto com eles, irmãos. Porque todos os dias somos impulsionados a orar, a chorar. Essa semana mesmo eu fiquei orando em casa, eu chorei tanto que eu falei, Deus, por que eu tenho que chorar, Senhor? Eu não estou entendendo nada. Mas por que, Senhor? Mas a gente precisa entender, irmãos. É uma irmã nossa, é irmã. E é nossa irmã, então nós estamos todos juntos no mesmo local. Coloquei aqui uma mensagem que muito me chamou a atenção, do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, ó, quando Jesus caminha conosco, não precisamos ter medo de más notícias. Quando Jesus caminha conosco, a morte não tem a última palavra. Quando Jesus caminha conosco, não devemos ter medo de más notícias. Só lembrando de uma coisa, vamos receber más notícias. Está dizendo que nós não devemos temer. Eu não sei se é o Salmo 112, uma coisa dessa, versículo 7, que vai falar sobre isso, ou é o 12. E quando Jesus caminha conosco, a morte não tem a última palavra, porque o crente não morre. O crente vai para a glória. E por que vai para a glória? Porque estamos vivos. E por que estamos vivos? Porque a vida é de Jesus, que nós recebemos. Então, a morte nunca terá a última palavra. E fiquei pensando em uma série de irmãos aqui que têm seus filhos desviados. Ser desviado não é a última palavra. Ser desviado não é a última palavra. A última palavra é a dada pelo Senhor. Quando ele falar, volta, filho amado. Volta, filho amado. A última palavra não é estar desviado. Porque muito falar, acabou, não tem mais solução, não vai voltar. Vá voltar no tempo do Senhor. Porque a última palavra é do Senhor. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que a cegueira espiritual caia por terra, que a incredulidade caia por terra, que as minhas más escolhas caia por terra e que Jesus caminha sempre conosco. Para que a gente tenha nossos olhos desvendados e contemple somente as maravilhas da lei do Senhor. Ninguém vai errar, ninguém vai cair. O inimigo não terá poder sobre nós quando fazermos aquilo que o Senhor manda. E a última palavra vem do céu. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e faça com que a palavra dele viva em nós de forma assim maravilhosa. Em nome de Jesus. Peço aos irmãos a se colocarem em pé e nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por este momento em que Ele concedeu a nós a oportunidade de estarmos neste lugar e a direção dele, que Ele continue a nos levar também naquele lugar,
onde iremos, e aqueles que não irão continuarão também na direção do Senhor. Nenhum obstáculo vem impedir que nesse dia enxergamos a direção do Senhor em nós.